O sistema múltiplo de injeção de combustível é um conjunto de dispositivos que, obedecendo a um comando eletrônico, faz a mistura ar-combustível necessária para o bom funcionamento de um motor. O carburador, nosso velho conhecido, executa a mesma função. Entretanto, por ser um dispositivo mecânico, tem reações mais demoradas e menos precisas. Nos dias atuais, onde o grande número de veículos em circulação nos obriga a cuidar mais criteriosamente dos gases gerados pela combustão, surge a necessidade de maior exatidão na dosagem ar-combustível a ser queimado nos motores. Esta exatidão é conseguida pelo controle eletrônico da dosagem de combustível. Para conhecermos o sistema múltiplo de injeção de combustível, vamos usar esta ilustração onde todos os componentes estão representados. Para efeito de melhor entendimento, vamos dividir o sistema em 3 partes: fluxo de combustível, componentes elétricos ou de sensores e fluxo de ar. Vamos analisar os conjuntos que fazem parte do fluxo de combustível. A partir do tanque, o combustível é pressionado por esta bomba elétrica. Trata-se de um conjunto blindado de rotação constante e, portanto, de vazão constante. Vamos ver, com auxílio de uma animação, como a bomba funciona. A bomba é composta por um motor elétrico que recebe energia a partir de um relé, cujo funcionamento veremos mais adiante. Ao eixo do motor está acoplado um sistema de pressurização de combustível, que é composto por uma bomba de roletes. Girando o rotor por ação da força centrífuga, os roletes se acomodam ao excêntrico, arrastando combustível. Desta forma, na entrada da bomba teremos sucção e na saída combustível pressurizado. A bomba possui internamente 2 válvulas. Esta é responsável pelo controle da pressão máxima da bomba, ou seja, se por qualquer motivo a pressão subir além do valor máximo especificado, esta válvula se abre, interligando a área de alta pressão à área de baixa pressão, inibindo o fluxo de combustível. Trata-se, portanto, de uma válvula de segurança. Esta outra válvula permanece aberta durante todo o tempo em que a bomba estiver funcionando, permitindo o livre fluxo de combustível. Entretanto, assim que o motor da bomba para de girar, ela se fecha, impedindo assim o retorno de combustível para o tanque, mantendo toda a linha cheia, desde o tanque até as válvulas injetoras. Com isto, quando o motorista ligar a partida, girando o motor, ocorrerá a injeção de combustível, permitindo o funcionamento normal do mesmo. Seguindo a linha de combustível, vamos encontrar esta peça. Ela chama-se válvula diafragma. Sua função é a de evitar ruído gerado pelo fluxo de combustível. Mais uma vez, usando o auxílio do desenho animado, vamos ver o seu funcionamento. A válvula diafragma é composta por 2 câmaras separadas por um diafragma. Numa dessas câmaras circula combustível. Na outra existe uma mola pré-calibrada. Este conjunto é inserido na linha de combustível logo após a bomba. Quando a bomba pressuriza o combustível, devido ao espaço entre os roletes, ocorrerão oscilações na pressão. Quando a pressão cresce, o combustível pressiona o diafragma contra a mola, que se contrai. Quando a pressão diminui, a mola comprime o diafragma contra o combustível. Dessa maneira, a partir desta válvula, a pressão fica uniforme. Em seguida, vamos encontrar no nosso esquema o filtro de combustível. Ele é bastante grande e possui carcaça metálica capaz de suportar a pressão reinante após a bomba. Para conhecê-lo internamente, vamos novamente recorrer à animação. Dentro desta carcaça, vamos encontrar 2 filtros distintos. O primeiro, composto por elemento filtrante de papel de grande capacidade. O segundo é um filtro de tecido. Finalmente, vamos encontrar uma fina tela metálica. Todo o combustível que vai para as válvulas injetoras
é totalmente filtrado pelos dois elementos filtrantes, garantindo assim a isenção de partículas do mesmo. No veículo, a bomba, a válvula diafragma e o filtro estão montados em um suporte que vai fixado neste ponto do assoalho do carro, atrás da viga do eixo traseiro, próximo à roda direita. O próximo componente em nosso esquema é o tubo distribuidor. Ele está fixado ao coletor de admissão e nele estão instaladas as válvulas injetoras. Por este duto entra o combustível pressurizado pela bomba. Neste outro ponto é ligada a válvula reguladora de pressão. A válvula reguladora de pressão é esta peça. Ela possui uma entrada de combustível pressurizado e uma saída para o retorno ao tanque. Esse outro duto é ligado ao coletor de admissão para permitir a ação do vácuo na válvula. Usando a animação, vamos ver o que acontece dentro da peça. Esta é a válvula reguladora de pressão. Ela também é composta por duas câmaras separadas por um diafragma. A este diafragma está ligada uma válvula que, quando aberta, permite a passagem de combustível da linha pressurizada para o retorno ao tanque, forçando assim uma queda de pressão no combustível. A abertura ou fechamento desta válvula é comandada pela força de uma mola, combinada com a ação do vácuo reinante na câmara inferior. Esta câmara está ligada ao coletor de admissão. Com a abertura do retorno e a queda de pressão do combustível, o diafragma retorna à sua posição, fechando a passagem, provocando novo aumento de pressão. Aumentando a pressão, novamente o retorno será aberto. Esta alternância de abertura e fechamento do retorno de combustível fará com que a pressão seja constante para uma mesma condição de vácuo no coletor de admissão. Com o aumento do vácuo reinante no coletor de admissão, este agirá contra a força da mola, facilitando a abertura da válvula de retorno, provocando assim uma diminuição na pressão do combustível. Com isto, podemos concluir que a pressão do combustível no sistema de injeção está ligada ao vácuo reinante no coletor de admissão. Esta é a válvula injetora de combustível. Ela é responsável pela pulverização do combustível no ar contido dentro do coletor de admissão. Possui esta peça em material plástico que não deve ser removido durante a montagem. Vamos, com recurso da animação, ver o seu funcionamento. A válvula injetora é constituída por uma parte elétrica, formada por uma bobina e seus terminais, e por uma parte mecânica, composta por uma válvula de agulha e uma mola de retorno. Quando a bomba de combustível começa a funcionar, este é imediatamente pressurizado em todo o corpo da válvula injetora. No momento em que uma corrente elétrica percorre a bobina, aparece um forte campo magnético que atrai a válvula de agulha, abrindo assim a passagem do combustível para dentro do coletor de admissão, onde este irá se misturar com o ar. Cortado o fluxo de corrente, o campo magnético desaparece e, por ação da mola, a válvula de agulha retorna à sua posição inicial, fechando a passagem de combustível. Agora que já conhecemos todos os componentes da linha de combustível, vamos vê-los funcionando. Com o funcionamento da bomba, o combustível é succionado do tanque, passa pela bomba de roletes, onde é pressurizado. Passa em seguida pela válvula diafragma e em seguida pelo filtro, sendo então canalizado até o tubo de distribuição e deste até as válvulas injetoras, onde permanecerá pressurizado, aguardando a abertura da mesma. Quando a pressão do sistema sobe, abre-se a passagem na válvula reguladora de pressão e o combustível retorna ao tanque. Quando o vácuo do coletor de admissão for alto, esta passagem se abrirá com mais frequência, reduzindo a pressão na linha de combustível e, consequentemente, diminuindo a quantidade de combustível injetado.
Vamos agora apresentar os componentes elétricos do sistema de injeção múltipla de combustível. Como fizemos na linha de combustível, vamos conhecer e analisar cada um dos componentes do circuito elétrico. Esta é a unidade de comando ou módulo eletrônico de controle. Está instalado na parte interna do veículo, na lateral dianteira direita, abaixo do porta-luvas. Este módulo será considerado por nós como uma peça sem manutenção, uma caixa preta. Para nós, será importante saber como ela atua no sistema de injeção de combustível. Este é o relé de comando. Tem por finalidade alimentar a bomba de combustível, válvulas injetoras passando através dos pré-resistores, sensores de vazão e temperatura do ar, interruptores da borboleta de aceleração, a válvula auxiliar de ar e módulo eletrônico de controle. Nos veículos equipados com computador de bordo, este será também alimentado pelo relé de comando. Vamos analisar através deste quadro suas ligações e funcionamento. O terminal 30 é alimentado com corrente direta. O terminal 50 é alimentado através do solenoide do motor de partida. O terminal 15 é alimentado pela chave de ignição. O terminal 1 da bobina de ignição. O terminal 31, massa. E os terminais 87 e 87B, saída. Para que esse entre em funcionamento, ou seja, conectar a linha 30 com 87, 87B, é necessário que a chave de ignição esteja ligada e o motor de partida acionado. Com o motor funcionando, o contato do relé é mantido fechado com os pulsos da bobina de ignição. Se por qualquer motivo o motor parar de funcionar, o relé desligará imediatamente todo o sistema, inclusive a bomba de combustível, evitando assim acidentes por derramamento do combustível. Como vemos nesse diagrama, várias informações partem do motor para o módulo, assim como algumas informações partem do circuito elétrico do veículo para o módulo. Estas informações serão analisadas e processadas várias vezes por segundo, e o resultado final desta análise será um pulso elétrico que comandará a abertura da válvula injetora de combustível. Vamos comentar a respeito de cada um destes informantes do módulo. Os sensores de volume e temperatura do ar estão contidos nesta peça. Este conjunto está localizado na entrada de ar do sistema e fornece ao módulo o volume e a temperatura de todo o ar que é admitido pelo motor. Com estas duas informações, o módulo calcula a quantidade de oxigênio disponível para combustão e comanda o débito da quantidade exata de combustível para uma queima perfeita. O sensor de temperatura do motor está localizado na carcaça da válvula termostática e, através da variação de sua resistência interna, informa constantemente ao módulo a temperatura da água de arrefecimento do motor. A resistência interna do sensor de temperatura diminui quando aquecida. Esta outra peça contém dois interruptores, cujo acionador está ligado à borboleta aceleradora. Um interruptor informa ao módulo que a borboleta aceleradora está totalmente fechada, e o outro informa a condição da borboleta totalmente aberta. Comparando a posição da borboleta aceleradora com a rotação do motor, a unidade de comando sabe se o motor está em regime de marcha lenta, freio motor ou plena carga, adequando a quantidade de combustível necessária para cada uma destas condições. A informação sobre a rotação do motor será fornecida ao módulo pela bobina de ignição, cujo terminal 1 está ligado diretamente à unidade de comando. Estes 5 sensores vistos até agora fornecem ao módulo todas as informações necessárias provenientes do motor. Além destas 5, teremos mais 2 informações que serão úteis para o perfeito controle de todo o sistema. Uma delas é a tensão da bateria. Havendo qualquer alteração no valor nominal da tensão da bateria, o módulo alterna o tempo de abertura da válvula injetora, mantendo a quantidade de combustível inalterada.
Finalmente, a última informação recebida pelo módulo é o sinal proveniente da linha 50, que é a linha que aciona o motor de partida. No momento da partida do motor, esse sinal informa o módulo desta condição. Ao mesmo tempo, o módulo está sendo informado da temperatura do motor. Analisa as duas informações e fornece às válvulas injetoras o sinal necessário para o débito da quantidade exata de combustível no instante da partida. Isto é, um pulso nas válvulas a cada centelha em uma das velas, enquanto o motor estiver frio. Vamos ver como isto ocorre com o auxílio da animação. Imaginando que no exato instante da partida, com o primeiro cilindro na fase de admissão, ocorra a primeira injeção em função da centelha que ocorreu no quarto cilindro. O primeiro cilindro admite esta injeção. Os outros 3 cilindros ficam com a mistura aguardando a abertura da válvula de admissão. Com mais meia volta da árvore de manivelas, ocorre a centelha na vela do segundo cilindro. Em consequência, haverá uma nova injeção de combustível. Como a válvula do terceiro cilindro está aberta, esse admitirá o combustível da primeira e segunda injetada. O primeiro cilindro mantém próximo à válvula a segunda injetada, e os cilindros 2 e 4 ficam com 2 injetadas no coletor. Mais meia volta da árvore de manivelas, ocorre centelha no primeiro cilindro, provocando a emissão de mais um pulso e, em consequência deste, ocorre a terceira injetada. Como a válvula do quarto cilindro está aberta, este admitirá as 3 primeiras injetadas. O cilindro 1 terá 2 injetadas em sua válvula de admissão. O cilindro 2 terá as 3 primeiras injetadas, aguardando o momento de admissão, e o cilindro 3 terá somente a terceira injetada. Mais meia volta e ocorrerá a centelha no terceiro cilindro, indicando ao módulo o momento de uma quarta injetada. Neste momento, o cilindro número 2, com a válvula aberta, admitirá o volume das 4 injetadas. O cilindro 1 terá no coletor de admissão 3 injetadas. O cilindro 3 estará com 2 injetadas e o cilindro 4 com 1 injetada. A partir deste momento, como podemos ver, toda vez que ocorrer uma centelha, as 4 válvulas injetoras provocarão débito, e cada vez que uma válvula de admissão for aberta, entrará no cilindro correspondente o volume injetado em 4 pulsos. Com o motor em temperatura normal de funcionamento, o quadro será um pouco diferente. Ocorrerá um pulso nas válvulas injetoras a cada 2 centelhas na vela. O nosso esquema do motor, então, ficará assim. Com o motor em temperatura normal de funcionamento, vamos considerar a centelha ocorrendo no quarto cilindro no instante da partida. Neste momento, ocorrerá a primeira injeção. Como o cilindro número 1 está em fase de admissão, esta injetada será aspirada. Nos outros 3 cilindros, ela ficará aguardando no coletor de admissão. Com meia volta na árvore de manivelas, ocorrerá centelha na vela do cilindro número 2. Nesta nova situação, abre-se a válvula do terceiro cilindro, aspirando o combustível da primeira injeção. Com mais meia volta, a centelha ocorrerá na vela do primeiro cilindro, indicando ao módulo o momento de mais uma injeção. Nesta situação, o cilindro número 4 estará admitindo o combustível da primeira e segunda injeção. Nos demais cilindros, esta nova injetada ficará aguardando a abertura da válvula de admissão. Mais meia volta na árvore de manivelas. A centelha ocorre no terceiro cilindro. O segundo cilindro abre a válvula de admissão, aspirando o combustível das 2 injetadas anteriores. A partir daí, o ciclo ocorrerá normalmente, sendo admitido o volume de combustível de 2 injetadas a cada abertura de válvula de admissão. Como vimos até aqui,
diversos sensores informam a unidade de comando o que está acontecendo. Processando estas informações, o módulo fornecerá pulsos elétricos às válvulas injetoras, permitindo a entrada de combustível no coletor de admissão. Completando a relação dos componentes elétricos, vamos ver a função deste conjunto de resistores. Ele está inserido entre as válvulas injetoras e um módulo de controle. Sua função é a de adequar a resistência da bobina existente dentro das válvulas injetoras, com a resistência requerida pelo módulo de controle. Fisicamente, esse conjunto está instalado atrás do porta-luvas, na parte interna do veículo. O fluxo de ar começa pelo filtro de ar. Este é o filtro de ar. Como vemos, fica instalado sobre a saia do paralama direito, dentro do compartimento do motor, e admite ar por este tubo, cuja entrada está localizada na parte frontal do veículo. A carcaça do filtro é projetada de tal forma que as partículas mais pesadas e poeira ficam depositadas nesta parte aqui no fundo, e somente as partículas mais leves chegam ao filtro de papel. Diretamente acoplada à carcaça do filtro fica esta peça. Nela ficam instalados o medidor de vazão e o medidor da temperatura do ar. Em seguida, temos o alojamento da borboleta aceleradora e ligado a seu eixo fica o sensor da borboleta aceleradora. A ligação entre o medidor de vazão de ar e o alojamento da borboleta aceleradora é feita por este tubo. Esta ligação elástica é importante, pois as vibrações do motor sobre os coxins não são acompanhadas pelo paralama, onde está fixado o filtro de ar. Ligado ao alojamento da borboleta aceleradora, temos o coletor de admissão. Agora que conhecemos fisicamente o sistema do fluxo de ar, vamos vê-lo funcionando. Para facilitar o raciocínio, vamos comparar o fluxo de ar no sistema de injeção de combustível com o funcionamento de um carburador básico. Com um motor frio, dificulta-se a homogeneização e a vaporização da mistura ar-combustível. Além disso, a baixa rotação do motor de partida não cria velocidade suficiente para a pulverização de combustível pelo difusor, não dando condições para a combustão e funcionamento do motor. Fechando-se a borboleta afogadora, cria-se uma grande depressão no carburador, fazendo com que este debite por todos os orifícios possíveis, enriquecendo bastante a mistura, garantindo assim que parte dela chegue ao motor, permitindo o seu funcionamento. Durante a partida, com o motor frio, o sensor de temperatura do motor informa ao módulo esta condição, e este enriquece a mistura. Neste momento, certamente faltaria ar para a combustão se a válvula auxiliar não estivesse aberta. O ar, então, entrando pelo medidor de vazão, não tem velocidade suficiente para movimentar a palheta. Entra, então, pelo canal lateral e, na região da borboleta aceleradora, divide-se, passando uma parte pelo orifício de marcha lenta e a outra através da passagem aberta pela válvula auxiliar de ar. À medida que o motor vai se aquecendo, a válvula de ar vai se fechando e o módulo de comando vai corrigindo a quantidade de combustível injetado até que a mistura chegue a valores ideais. Durante o uso normal do veículo, teremos por várias vezes a borboleta aceleradora na sua posição de repouso. Nessa situação, chamada de marcha lenta, cria-se uma grande depressão abaixo da borboleta e praticamente nada acima desta. Assim sendo, não há condições de sucção no difusor primário e toda a mistura ar-combustível será admitida abaixo da borboleta aceleradora através do duto de marcha lenta e os respectivos corretores de ar e combustível. Com o motor aquecido e a borboleta aceleradora fechada, o módulo de comando será informado desta condição e o combustível será dosado de forma a conseguir-se a mistura correta para o ar, que passa somente pela derivação de marcha lenta.
Com o início da abertura da borboleta aceleradora, descobrem-se os furos de progressão que estão ligados ao duto de marcha lenta. Estes furos promovem um acréscimo de mistura ar-combustível, aumentando a rotação do motor e, consequentemente, o fluxo de ar que passa pelo difusor principal, criando uma depressão neste e permitindo assim que entre em funcionamento o sistema principal. Quando a borboleta ultrapassa os furos de progressão, há um aumento do fluxo de ar através dos difusores, criando nestes uma depressão e, consequentemente, sucção de combustível do poço principal. Este combustível, vindo da cuba, passa através do gargulante principal e do tubo emulsionador, onde recebe a primeira dosagem do ar através de um orifício calibrado. Esta mistura prévia chega aos difusores, onde receberá a quantidade de ar que falta para manter a proporção ar-combustível nos valores ideais. Aumentando-se a vazão de ar, aumenta-se proporcionalmente a vazão de combustível, tentando manter a relação dentro dos valores ideais para qualquer rotação do motor. Em condição de carga parcial, haverá variação na quantidade de ar e na rotação do motor. Estas duas informações processadas pelo módulo vão comandar a variação da quantidade de combustível injetada, mantendo constantemente, em qualquer posição da borboleta aceleradora, a mistura perfeitamente regulada. Ao movimentarmos a borboleta aceleradora, esta, através de liames e alavancas, aciona o diafragma da bomba de aceleração rápida, injetando combustível na câmara de mistura e fazendo com que se eleve a rotação do motor. Ao tirarmos o pé do acelerador, fecha-se a borboleta e retorna-se o diafragma da bomba de aceleração à posição de repouso, através de uma mola, abastecendo-a novamente de combustível e deixando-a pronta para uma nova injeção. No momento da mudança da posição da borboleta, haverá uma alteração na condição de vácuo reinante no coletor. Nesse momento, entrará em ação a válvula reguladora de pressão, provocando instantaneamente a correção da quantidade de combustível através da variação da pressão no tubo distribuidor. Em função da posição da borboleta de aceleração, a sucção no orifício de vácuo da válvula suplementar permite o recuo do diafragma, impedindo a adição de combustível no sistema principal. Quando a sucção for menor, a mola comprime o diafragma e a válvula suplementar, permitindo assim um débito maior de combustível através do sistema principal. Com o aumento da sucção na parte superior do difusor, em função da abertura máxima da borboleta de aceleração, o combustível é sugado através de um tubo com orifício calibrado, permitindo o desenvolvimento da potência máxima do motor. Com a borboleta aceleradora totalmente aberta, fica liberada a passagem de ar para o coletor de admissão. Nesta condição, o interruptor de plena carga informará o módulo sobre a condição reinante. Esta informação, mais a informação da quantidade de ar que flui, dá ao módulo condições de adequar a mistura para a condição de plena carga. Com o motor fora de rotação de marcha lenta e a borboleta aceleradora totalmente fechada, ocorre a condição de freio motor, ou seja, a unidade de comando, recebendo estas duas informações, bloqueará um sinal elétrico que manda para o injetor. Quando o motor atinge valor próximo à rotação de marcha lenta, começará novamente a ocorrer a injeção. Com a entrada em funcionamento do condicionador de ar, haverá uma carga adicional imposta ao motor, que provocaria uma queda em sua rotação. Entretanto, neste momento, abre-se eletricamente a válvula auxiliar do condicionador de ar, permitindo a entrada de uma quantidade de ar, alterando inicialmente a condição de vácuo e, posteriormente, uma alteração no sensor de vazão. Com estas duas informações e a alteração da quantidade de combustível injetada, a rotação permanecerá constante.
Nós conhecemos até agora o funcionamento do fluxo de combustível, o fluxo de ar, circuito elétrico e já discutimos detalhadamente o funcionamento de sensores do conjunto. Então podemos concluir que sabemos como o sistema deve funcionar. Entretanto, podem ocorrer desvios no funcionamento e devemos estar preparados para localizar as causas e corrigi-las. Vamos então verificar a sequência de testes para diagnósticos. Este é o kit de teste a ser utilizado para a avaliação do sistema de injeção múltiplo de combustível. Vamos encontrar neste kit manômetro, mangueiras, cabos, terminais, lâmpada de teste e o adaptador para o sistema de injeção. Além desse kit, é indispensável o uso de um bom multímetro. Todo o funcionamento do sistema depende basicamente do bom funcionamento do relé. Portanto, iniciaremos os nossos testes verificando a alimentação e o funcionamento do relé de comando. Para isso, usaremos a lâmpada de teste fornecida no kit, que será ligada da seguinte maneira: com a chave de ignição desligada, inserida entre o terminal 30 e a massa, a lâmpada deverá acusar passagem de corrente. Com a chave ligada e a lâmpada conectada ao terminal 15, esta deverá acender. Com a lâmpada ligada no terminal 50, acionamos o motor de partida e, neste momento, a lâmpada deverá acender. Podemos ainda ligar a lâmpada no terminal 1 do relé e, com a chave de ignição ligada, ela deve permanecer acesa com pouco brilho. Em seguida, interligamos com a lâmpada de teste os terminais 30 e 31 do relé. Se a ligação do relé à massa estiver perfeita, a lâmpada acenderá. Agora vamos ligar a lâmpada entre os terminais 31 e 87 do relé. Ao acionarmos a partida, a lâmpada acenderá. O terminal do chicote que interliga todos os componentes elétricos ao módulo de comando fica localizado atrás desta tampa abaixo do porta-luvas. Os testes que realizaremos daqui para frente exigem o acesso aos pinos deste terminal. Para facilitar este trabalho, vamos acoplar ao terminal do chicote o adaptador. Com isto, facilitaremos as interligações, uma vez que os números constantes no painel do adaptador correspondem aos pinos do terminal do chicote. Com este procedimento, podemos observar que o módulo de comando estará desligado. Logo, todos os testes serão feitos somente nos demais componentes do sistema. Outra vantagem do uso do adaptador é que a interligação direta aos pinos do terminal do chicote iriam danificar os contatos de forma irreparável. Conectando a lâmpada entre os terminais 1 e 5, estamos avaliando a informação que vem da bobina até o módulo. Ligamos a chave de ignição e a lâmpada acenderá com pouca intensidade. O terminal 5 é uma das ligações do módulo à massa e este circuito também estará sendo testado. Acionando o motor de partida, a lâmpada deverá acender forte e piscar. Caso a lâmpada não acenda, com um ohmímetro, devemos verificar a continuidade do fio do chicote entre os terminais 1 do adaptador e o terminal 1 da bobina e entre o terminal 5 do adaptador e a massa. Caso a lâmpada não pisque durante o acionamento da partida, verifique o sistema de ignição. Interligamos os pontos 4 e 5 e acionamos o motor de partida. A lâmpada deverá acender normalmente, indicando que durante a partida haverá fornecimento de corrente ao módulo. Caso a lâmpada não acenda, com um ohmímetro,
verificamos a continuidade entre as pontas 4 do adaptador e o terminal 50 do relé. Instalamos agora a lâmpada entre os pinos 5 e o pino 9 do adaptador. Acionando a partida, a lâmpada deverá acender. Caso não acenda, com o ohmímetro, testamos a continuidade entre o pino 9 e o terminal 87B do relé. Desligamos a bateria e o conector do relé de comando para prosseguirmos os testes, pois interligaremos um ohmímetro no circuito e este não pode receber tensões externas e nem deve receber influência da resistência da bomba de combustível que está interligada com o circuito. Ligamos o instrumento entre os terminais 9 e 12. Com isto, estamos avaliando 2 pré-resistores e 2 válvulas injetoras. Mais precisamente, as válvulas do primeiro e do quarto cilindro. Caso a leitura seja diferente da especificada, desligamos os conectores das válvulas 1 e 4 e interligamos os 2 pinos dos conectores com fio. A leitura feita pelo ohmímetro entre os pinos 9 e 12 do adaptador será o de 2 pré-resistores em paralelo, que deve ficar dentro do especificado. Caso contrário, substitua o conjunto de pré-resistores. Se os valores dos pré-resistores estiverem corretos, mediremos então os valores das resistências das válvulas injetoras individualmente. Caso estes valores estejam incorretos, substituímos as válvulas injetoras. Para avaliar as válvulas injetoras dos cilindros 2 e 3, repetiremos a mesma sequência com o ohmímetro interligado entre os pinos 9 e 24 do adaptador. Vamos agora avaliar os interruptores da borboleta de aceleração. Para isto, interligamos o ohmímetro entre os pinos 2 e 9 do adaptador. Com o acelerador na posição de repouso, a borboleta estará fechada e teremos a indicação de resistência 0. Caso isso não ocorra, deveremos verificar a regulagem de cabo do acelerador e a posição do interruptor. Caso não se modifique a leitura, devemos substituir o conjunto. Mudando o terminal do ohmímetro que estava no pino 2 para o pino 3 e acionando o pedal do acelerador até o final de seu curso, a borboleta deverá estar totalmente aberta e o ohmímetro indicará resistência 0. Caso isso não ocorra, regulamos o cabo do acelerador. Se mesmo assim não obtivermos leitura correta, substituímos o conjunto dos interruptores. O próximo passo será avaliarmos o sensor de temperatura do motor. Para isto, ligamos os terminais do ohmímetro entre os pontos 5 e 10 do adaptador. A leitura do ohmímetro deverá coincidir com a tabela de variação da resistência em função da temperatura que consta do manual. Caso isto não ocorra, avalie a continuidade entre o pino 10 e o sensor de temperatura e deste a massa. Caso a continuidade esteja perfeita, substitua o sensor.
abaixo do especificado, transferimos o manômetro para a entrada do filtro. Se a pressão subir nesta nova leitura, substituiremos o filtro. Se a pressão permanecer baixa, desligamos a conexão entre a bomba e o tanque e inserimos uma mangueira, cuja extremidade esteja dentro de um recipiente com o combustível. Acionamos novamente a bomba e fazemos nova leitura. Se a pressão subir, devemos avaliar a tubulação da bomba ao tanque, incluindo o pescador. Caso a pressão permaneça baixa, substituiremos a bomba de combustível. O teste que faremos a seguir avalia as condições de estanqueidade da válvula de retenção que fica dentro da bomba de combustível. Para isto, com o manômetro instalado, acionamos a bomba até a estabilização da pressão. Mantemos a bomba desligada por alguns minutos e repetimos a leitura do manômetro. Esse valor não deve ter caído abaixo dos valores especificados. Caso isto ocorra, substituiremos a bomba. O último teste avalia a vazão da bomba. Colhendo combustível na linha de retorno, ou seja, após a válvula reguladora de pressão, deveremos obter volume compatível com a especificação. Com o que realizamos até agora, avaliamos todos os componentes e interligações do sistema de injeção de combustível. Caso nenhum defeito seja constatado nas partes testadas, substituiremos o módulo eletrônico de controle.